a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Tainan Franco na área com vocês, sempre trazendo uma pauta interessante, um convidado interessante, e hoje não será diferente. Lembrando que todas as entrevistas que rolam aqui pela rádio, que você está ouvindo aí no seu radinho, também estão no YouTube e no Spotify. Então, você vai lá no Tainan Franco, no Francamente, no YouTube, e vê a carinha do nosso convidado de hoje. O Manas Biro é o codinome beija-flor deste homem, também conhecido pelo nome científico de Tiago, é isso? Isso mesmo. Ele está com a gente no projeto Foca no Enem, ele é nosso professor de filosofia oficial, e é ele que partilha o conhecimento aí com os alunos que estão buscando material para prestar vestibular para o Enem. Aliás, vestibular é uma das especialidades dele. Bem-vindo, Biro, tudo bem? Tainan, prazer mais uma vez, né? Muito legal, valeu pelo convite, os convites, né? A entrevista, o projeto. Só roubada! Aquelas. Chamar para tomar uma cerveja, eu não chamo porque ele está longe, gente, está lá em Maringá. Mas trabalhinho aqui eu chamo. Não, mas é muito legal, né? Às vezes eu me empolgo um pouco nos meus áudios quando eu comento com os alunos, mas é muito legal, assim, de verdade. Então, eu sou muito grato, né, pelo projeto, né? Espero que a galera tenha a paciência de ouvir as minhas aulas. Espero que eu não tenha dado sono para algumas pessoas. Cara, e não, valeu aí tá... pelo convite. Aliás, a aula da última sexta-feira tá incrível, viu? A aula da última sexta-feira. Tá legal? Tá legal e já tá lá no Spotify. Para quem quiser conferir, saber do que eu tô falando, vai lá no Spotify para conferir. Olha, eu acho que você falou isso aí só pela propaganda, hein? Será que tá boa mesmo agora? Boa, não, tá muito massa mesmo. Tá muito. Jura? Eu fico aqui, coloco o fone e fico ouvindo. Eu falei que eu vou prestar vestibular em janeiro. Eu devia ter Olha que eu sou ascendente leão, eu vou achar que eu vou começar a me achar. Gente, mas, ó, legal, valeu pelo convite, tá? Biro, professor, tem vários, você entra no Instagram dele, gente, é um professor / youtuber / celebridade, é assim que essa pessoa é. Ele tem vários, eu vi que você tem várias playlists não, como chama? No Linktree tem vários cursos para a galera entrar, tem várias redes, comunidades, como chama isso? É assim, eu sou muito boomer para saber o nome das coisas da internet. Eu desde 2013, desde 2013 eu atuo com cursinhos, com aprovações vestibulares, e aqui em Maringá, na região do norte do Paraná, tem vários cursos de vestibulares onde humanas é muito cobrado. Então, eu tenho os meus cursos para a Estadual de Londrina, eu tenho os meus cursos para a Federal do Paraná, e tenho os meus cursos para o Enem. Não precisa fazer isso, que já tem aqui com vocês, então, francamente. Procura todos os conteúdos, conteúdo nunca é demais, como diria Tebilu, busquem conhecimento. Qualquer link que tiver conteúdo, vocês vão lá. E tem sido muito legal, porque até meados agora de 2020, eu era professor oficial de uma plataforma, onde eu trabalhava com humanas, né, filosofia, sociologia e atualidades, e eu decidi montar em uma pegada minha, com uma cara minha, com recortes de aula que eu sempre faço presencial. Eu quis fazer isso no online e tem sido muito legal. A gente está com 5 meses, já são mais de 500 alunos, onde tem monitoria, atendimento, é uma coisa muito legal, assim. Então, estou bem satisfeito, por um lado, né? Porque, novidade, né? Começo. Sim. E por outro lado, eu falo assim, meu Deus do céu, como é que vai ser ano que vem? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Porque essas tem uma coisa assim que os professores desenvolveram agora na pandemia, obrigatoriamente, que foi essa desinibição diante das câmeras, né? Trabalhar os conteúdos nesse formato. Alguns professores, principalmente alguns cientistas, né? O pessoal da área acadêmica, alguns já estavam fazendo já isso, né? Com seus canais do YouTube aí para divulgação mesmo. Mas antes de rolar esse pequeno fim de mundo que foi 2020, você já fazia conteúdos para a internet? Você já tinha essa pegada de comunicação? Então, eu sou uma pessoa muito dada, né? Então eu sou muito desinibida. Embora eu more em Maringá, eu sou originalmente da Praia Grande, então se tiver alguém na Praia Grande aí, alô, Praia Grande. Salve, Praia Grande! Se tiver casa na Praia Grande, avisa nós. Tô brincando.
Dançava bastante axé na Praia Grande, né? Brincadeira, essa parte do axé não, porque eu não tinha gingado. Mas eu sempre fui uma pessoa muito lidada com comunicação, eu sempre gostei de falar em público. Na época de ensino médio, na época de faculdade, eu sempre adorava fazer trabalho. Eu era um aluno muito bagunceiro, mas sempre gostava muito de falar em público. Acho que eu puxei um pouco do meu pai, porque meu pai, ele tem um comércio na praia e meu pai, ele trabalhou muito tempo também em rádio, né? Então eu achava Conta muito aí do seu legal. pai essa história, que eu já sei, acho importante você trazer essa história, porque Biro também, antes do Eu não sei advento se da eu, internet, ele também tinha o pezinho lá na rádio, gente. eu não sei se eu tá permitido falar, mas porque o que meu pai tinha de rádio não era muito legal, era uma rádio pirata. Ah, tudo Então, bem. assim, Quem nunca? Quem nunca dá uma invadidinha ali no rádio da polícia? Brincando, mentira! mas acontece, essa rádio pirata, a antena dela era uma antena que ficava no terreno de casa. E meu pai, assim, ele, ao invés dele ajustar a antena, ele mandava eu, que tenho medo de altura. Então, era uma antena de 30 metros de altura. E era uma rádio religiosa pirata. Engraçado, né? Eu lembrei do meme do Enfia e hipocrisia, mas tudo bem. E aí, cara, frequentemente, porque era uma coisa muito organizada, assim, nada organizado, tipo assim, olha, tá horário da... Não, nada disso. Chegava a pessoa, eu quero falar na rádio, beleza, fala aí. E eu lembro, cara, que uma vez, na transição, né, da infância para adolescência, eu falava na rádio umas coisas nada a ver. Enfim, olha, vai tocar tal música. E uma vez eu mandei, assim, eu estava sozinho tocando a música, e eu mandei uma que o pai falou assim, não acredito que você falou isso. Eu fui conjugar o verbo despedir, né? Eu tipo assim, olha, eu me despeço de vocês. Só que, meu, eu não sabia a conjugação do verbo, verbo despedir, né? Então eu falei, eu me dispo de vocês. E aí, beleza, terminou o negócio, e meu pai, eu falei, eu me dispo de vocês. Ele, eu não acredito, você está dizendo para as pessoas que você vai ficar nu, e que não sei o quê. Então ali acabou meu futuro como radialista. Gente, quem nunca ficou pelado nos estúdios da Rádio Difusora, que atire mentira. Aquelas que entregando geral, né? Então, assim, eu sempre curti isso, tanto que na época do ensino médio, ele faz aqueles exames lá, aqueles testes Vocacionais. vocacionais, né? No meu terceiro ano, eu estava em dúvida entre 10 cursos. Então, você que ouve a gente nas aulas, está no terceirão e não sabe se vai fazer astronomia, ou física quântica, ou filosofia, ou zootecnia, relaxa, isso é a coisa mais natural do mundo. E você não precisa ter com 17 anos. Então, no meu terceirão, eu tinha dúvida entre 10 cursos, cara, e todos na área de humanas, inclusive jornalismo, inclusive publicidade e propaganda, né? Até que eu decidi ir para a história, né? Mas eu sempre gostei de falar em público, né? Quando eu trabalhava em igreja, eu fui líder de igrejas religiosas, evangélica por um bom tempo, então sempre assumi uma postura de frente, eu toco bateria, então sempre tive muita facilidade com essas coisas, festa de teatro em igreja, em escola, em universidade, sempre fiz. Então, assim, para mim é muito tranquilo falar quando eu estou vendo as pessoas. Então, eu tinha um certo empecilho com o YouTube. Eu tinha muito empecilho. Sartre, ele fala que o inferno são os outros. Então, Sim. eu tinha muito medo, assim, tipo assim, meu Deus, e se eu errar alguma coisa? A gente erra, né? E se eu falar alguma coisa, um cara que manja mais que eu vai lá e fala assim, ó, que cara horrível, né? Vai lá dar muito. Então, assim, essa agonia me impedia, assim, sabe? Então, em aula, pá, solto, que não sei o que, 1000 pessoas dando aula de teatro, beleza. YouTube, putz, mano, entrou alguém, meu Deus do céu, e agora? E aí, lentamente, eu falei assim, não, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que saber lidar com essa insegurança barra orgulho, porque é orgulho, né? O Sim. medo de ser vigiado, medo de ser visto, etc. E aí, no ano passado, eu comecei efetivamente a trabalhar com uma plataforma que é uma das maiores do Brasil. E eu vi que deu bom. Eu vi que, tipo assim, consegui me dar bem, claro, estudando pra caramba pra cada aula dada, mas eu vi que deu bom pra cá. Eu falei assim, eu acho que esse negócio aí eu tenho tino pra isso. Então, tô nessa. Eu acho que, e não vou dizer que isso veio pra ficar, eu não vou no maniqueísmo do, olha, vai ser só assim, não. Sim. Cada vez mais isso vai ser mais presente. E como eu estou no começo da minha carreira, eu estou, sei lá, 8 anos, essa começo de carreira, e eu acredito que cada vez mais eu venha ter que me lançar para esse mecanismo aí.
Eu acho que uma coisa não substitui a outra, né? Você está online não substitui os encontros presenciais, que eu acho que são fundamentais aí para as relações humanas, né? Você estar na presença de outro ser humano ali, essa troca presencial, ela é fundamental aí para o nosso desenvolvimento em várias frentes ali, né? Mas eu acho que essa coisa das aulas via internet, de se pensar outra forma de se passar o conteúdo, né? Eu acho que não que veio para ficar e só será assim, mas eu acho que vai agregar muito também ao presencial, mesmo a linguagem, né? Porque a linguagem da internet ela te cobra uma outra coisa, né? Para você ser ouvido, você está ali na internet competindo com 1 milhão de outras informações. A sala de aula você tem lá os seus coleguinhas, a lousa e o professor. Então, suas opções são ali se relacionar, sei lá, com 40 itens diferentes. A internet não, você tem um mundo de possibilidades, né? E você chamar atenção para alguém te ouvir, né? Para alguém te disponibilizar o tempo dela ali, é uma luta, né? É um desafio, né? Eu acho um desafio, e eu tenho usado muito a expressão travessia, né? A gente está numa travessia. Sim. E na travessia, a gente não sabe o que vem. A gente só sabe de onde a gente saiu e a gente não sabe onde a embarcação vai parar. Qual é a Né? outra margem, né? Exato. E nessa travessia, a gente vai ser muito guiado pelas questões que assolam, né, o dia a dia. Então, por exemplo, tal como uma embarcação em alto mar, tem dia que vai estar com maré alta, tem dia que vai estar, né, um pêssego. Flatzinho. Exatamente. Eu não manjo desse. Eu morei na praia, mas não manjo nada desses negócios, mano. Tem dia que vai estar A, bem mes... retinho, tem dia que vai estar flat. a mesma coisa no ensino, cara. Por exemplo, né? Tem semana que é super legal, rola pra caramba. Mas tem semana que não há uma resposta dos alunos. Né? Então, a gente vai ser muito levado, né, por essas decisões. Ah, rolou legal? Pô, então vai ser isso no futuro. Nossa, não rolou legal. Nossa, tá vendo? Não tem como, vai dar errado. E essa indefinição, né, ainda mais... Porque tem uma questão estrutural além disso. Né? Porque além da questão da travessia, tem a própria questão do ensino brasileiro como um todo. E a pandemia, ela escancarou ainda mais as nossas desigualdades. Né? Estados onde os alunos ficaram sem aula. Só a título de curiosidade, eu não fiquei nenhum dia sem dar aula para os meus alunos na rede privada. Meus alunos foram atendidos todos os dias. Todos os dias. Então, em casa, dei aula todos os dias. Lá no dia 18 de março, até hoje, todos os dias aula. E há pessoas aqui no meu estado que ficaram 3 meses sem aula. Então, como é que eu vou cobrar disciplina? Né? Como é que eu vou cobrar, por exemplo, concentração? Como é que eu vou cobrar foco? Né? Além dessas questões de concorrência. Então, eu acho que todo esse momento, ele ainda não é nada definitivo. Então, eu acho muito perigoso quando eu vejo analistas ou até colegas dizendo, não, vai ser assim, vai ser assado. A gente não tem como saber. Né? A gente não é só uma questão que depende da gente, né? A gente tem muito mais de elementos externos do que nós mesmos. Então, tem sido, por um lado, prazeroso, pelo fato de eu poder dar aula do jeito que eu gostaria de dar, mas, por outro lado, tem sido, às vezes, muito reducionista, muito limítrofe, porque você não sabe, eu gosto muito de olhar nas pessoas, né? Então, eu sei quando o meu aluno não entende o que eu explico, pelo olhar dele, pela maneira como ele franze a testa, né? Pela maneira como ele vira o pescoço para o lado. E eu não sei, nessa questão nossa agora cibernética, como é que tem sido. E não sei como é que vai ser ano que vem. Então, tem esses bônus e ônus que eu acredito que, socialmente falando, há mais ônus do que bônus. Sim. Socialmente falando. Com certeza. Você falou que essa pandemia escancarou aí. Eram coisas que também já estavam na nossa cara, só que também a gente tinha o privilégio de não ter que lidar com aquilo. Em alguma instância, né? A gente não tem que, às vezes, no nosso dia a dia, lidar com questões que são diversas e plurais, enfim, principalmente ligadas ao ensino, né? Eu que não tenho nenhum filho, não tenho ninguém da minha família no ensino médio, por exemplo. Então, essa questão da educação brasileira, ela passa mais no âmbito
no campo das ideias mesmo, do que é a educação Sim. brasileira, né? Dessa coisa que a gente conhece, da defasagem. Eu lembro que a primeira noção de greve que eu tive na minha vida foi greve de professores, a minha vida inteira. Minha mãe foi educadora, tenho uma tia educadora, então eu lembro sempre das questões das lutas salariais dos professores, né? Do escateamento do ensino público, enfim, a gente tem todas essas questões que chegavam a mim através de pessoas da minha família que estavam dentro de sala de aula. Tirando isso, as questões são muito mais questões ideológicas do que práticas mesmo, né? Eu pessoalmente não tenho no meu dia a dia essa necessidade de ficar discutindo o ensino na prática mesmo, né? E é uma questão curiosa isso, né? Porque é o seguinte, tem outro ponto aí que se passa no campo da invisibilidade, que é o seguinte, existe sim, evidentemente, um fosso no ensino privado e no ensino público. Isso a gente não nega por uma questão de um sucateamento, de um projeto de poder de destruição, como o próprio Darcy Ribeiro já disse. E tem uma questão muito curiosa, invisível aí, que na rede privada também há muitos alunos bolsistas, há muitos alunos que, por exemplo, o pai e a mãe faz todo o esforço possível para pagar a mensalidade, para pagar metade da mensalidade, e esses alunos, muitos deles também ficaram sem acesso à aula, mesmo estudando em instituição privada. Por quê? Porque não tinha notebook em casa. Né? Porque o celular que tinha não comportava. Então, tem questões sutis, invisíveis, que norteiam tudo isso daí. Né? Uma questão curiosa também, por exemplo, as pessoas imaginam apenas a gente em sala de aula. Eu lembro de uma situação específica, uma vez, no dia dos professores, eu estava no elevador, não estava trabalhando nesse dia, porque dia dos professores a gente tem recesso, e aí um morador do prédio falou assim, hoje é seu dia. Eu falei assim, dele, parabéns, eu falei assim, obrigado. Aí ele olha para mim e falou assim, o que você faz é tipo um trabalho, né? Eu falei assim, não, meu querido, não é tipo um trabalho, é um trabalho. Então, geralmente as pessoas pensam que o professor ele só está lá trabalhando, né? Ou, além de dar aula, o que mais você faz quando a gente está em sala de aula? Quando, na verdade, há toda uma demanda por trás disso, e essa demanda na pandemia foi, sei lá, a potenciação disso, a porcentagem disso, quando o professor tem que aprender a mexer em software, tem que aprender a mexer em notebook, tem que aprender a mexer em programa, tem que baixar uma série de coisas. E isso também é uma questão que demonstra como há uma dificuldade na saúde mental do professor em ter esses instrumentos antes de uma situação caótica como a nossa. Haja vista a quantidade, por exemplo, de docência que abandonam a docência. Por quê? Tamanho a cobrança que se tem. Nos países que tentam entrar na OCDE, ou que estão na OCDE, o Brasil é um dos países em que a remuneração de professor é uma das mais baixas. Como é que eu vou, por exemplo, pagar as contas? Eu tenho que pegar aula aqui, acolá, preencher o turno. Certamente quem preenche muito turno vai diminuir a sua preparação de sala de aula, né, de aula. Certamente vai ter mais estresse, certamente vai ficar mais distante desses conhecimentos cibernéticos. Aí vem a pandemia. Então, Pode falar. Perdão. É necessário repensar todos os personagens inseridos em tudo isso. Né? O educando que, infelizmente, ele fica a par das questões, o desinteresse do aluno não é uma coisa do aluno. Né? O desinteresse do aluno é fruto de uma questão a priori a ele, né? Porque o aluno está no processo de formação. Tá? Há toda uma questão anterior a ele mesmo, que é uma questão de Estado, de poder e sociedade. Então, educando o professor, todo envolto, né, de um grupo pedagógico, de funcionários de limpeza, e etc. Então, é necessário não só a gente repensar. Eu queria ser o Ariano Suassuna agora, quando ele fala que ele é um realista esperançoso. E, nesse caso, eu não consigo ser como o Ariano Suassuna. Né? Nesse caso, infelizmente, eu vejo cada vez mais um afunilamento nessa questão de força e de abismo. Do acesso, né? O afunilamento, na verdade, do acesso, porque quando você diz... É claro que o trabalho do professor não se resume à sala de aula, né? Existe todo um complexo ali, né? Do professor se preparar, de formação, enfim. Eu fiz um programa especial sobre saúde mental do professor durante a pandemia, porque
quando você fala do aluno bolsista que em casa não tem recurso, não tem um computador ou não tem internet, não tem acesso mesmo. Eu faço um outro trabalho social aqui que muitos alunos não tinham o que comer em casa, não tinha espaço físico, porque na casa moravam 10 pessoas em 2 cômodos. E aí, na dinâmica da pessoa, dos familiares irem perdendo emprego ou ficarem, né, naqueles contratos de trabalho suspensos durante a pandemia, a casa ficava cheia de gente. Então, não tinha sequer espaço físico, ainda que tivesse um computador, ainda que tivesse internet, não tinha ambiente. Eu estou aqui no privilégio da minha sala, eu estou sozinha aqui. Você está no quarto, aí você está sozinho, né? Muitas pessoas não têm também o espaço físico, né? E como que você aprende, como você tem prazer em aprender quando nenhuma condição te favorece? Né? O que te provoca? O Rubem Alves fala muito, né, que a educação é o provocar, né? Como que você consegue pensar nisso, né, onde nada das circunstâncias favorece, né, para você pensar, para você... Você citou esse caso e agora me lembrei de uma situação específica. Em 2015, eu fui professor voluntário no sertão do Pernambuco. Fiquei lá por 2 semanas, e numa cidade chamada Manari, que inclusive tem um documentário sobre Manari de uma publicitária chamada Valéria, apareceu no Fantástico, incrível. E Manari foi um dos piores lugares do Brasil de IDH há alguns anos atrás, entre os 10 piores, e eu fui lá ser voluntário numa ONG de alguns colegas, e eu ocupei, né, eu fiz parte de uma equipe docente que cuidava de uma escola que funcionava dentro de um sítio. Então, como que era a escola? A escola era na parte de trás de um sítio, ela não era fechada, ou seja, o sol entrava ali. Eram alunos de 7 a 15 anos, numa única sala, uma professora. Eu fui em julho de 2015, ela não recebia salário desde fevereiro de 2015. A única grana que ela recebia era um Bolsa Família, onde metade da grana ela fazia uma faculdade à distância e metade da grana ela comprava chá e biscoito para os alunos, porque os alunos andavam de 2 a 2 horas e meia pelo campo para assistir a aula, porque ela tinha comida. Detalhe, os mesmos alunos dos 7 a 15 anos, você imagina rever o conteúdo todo ano. Não tinha banheiro, o banheiro era um mato, né? E aí uma mãe chegou em mim, nos demais voluntários, e falou assim, olha, a gente gostou muito do que você fez com os nossos filhos, tal. A gente quer fazer um almoço para vocês. E aí a gente, massa, né? Que legal, significativo pra caramba e tudo mais. E daí chegamos para almoçar, a casa tinham 2 cômodos, uma sala e um quarto. Nesse quarto, tinha uma cama, e haviam 8 pessoas na casa. Então, as 8 pessoas dividiam uma cama de casal, e uma das pessoas que dividia a cama de casal era mulher grávida. E o fogão dela era um fogão a lenha, um forno a lenha, né? Então, você não forno a lenha de pizzaria, que a galera acha, mas a galera coisa confunde mais... ali, né? Não é aquela Nossa, galera, tipo chique, assim... meu sonho era ter um forno a Não é lenha. do condomínio, tá, gente? Não é do condomínio. E aí eu olhei e falei assim, nossa, né? E eu gosto de conversar com todo mundo, fui conversar com a senhora. Nossa, que forno legal, tal, que massa. Perguntei, de onde a senhora pega os gravetos? Ah, tá vendo aquela montanha ali? Eu pego lá. E aí eu olhei, a minha visão perdia alcance de onde aquela mulher todo dia pegava aquele pedaço de madeira para fazer o fogão dela. Eu falei assim, nossa, é meio longe, né? Quanto tempo você fala? Não, meu filho, é pertinho, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E ela levanta a saia, e quando ela levanta a saia, as pernas dela cortada inteira de cipó e da madeira que ela faz. Então eu fico pensando, essa escola que eu estava como voluntário já tinha essa condição bizarra, abandonada, sem nenhum tipo de estruturação, tanto que era muito comum encontrar casos de abusos sexuais pelo fato de que o banheiro era no mato. Então você imagina, aluno ou aluna vai para o mato, né? Infelizmente fica mais suscetível. Mais vulnerável ainda, né? Mais vulnerável, não é suscetível não, vulnerável, perdão. Aí eu fico imaginando, você contando essa situação aí, como é que eu vou dizer que é possível, por exemplo, uma situação bem ridícula que eu vou citar, que é possível não adiar o Enem porque todos têm a mesma oportunidade.
que o papel do Enem não é corrigir injustiça, sendo que, na verdade, o ensino público no Brasil, público e gratuito, surge em 32 com Anísio Teixeira, né, numa proposta que já era a pressão de setores da sociedade desde da década de 20, né, inclusive a coluna Prestes tinha uma dessas questões em meio a isso. O Anísio Teixeira dá o nome do INEP, o INEP que organiza o Enem. E vem o nosso, até então, né, ministro da Educação, e diz que não, o papel do Enem não é corrigir injustiça. Então, qual é o papel do Enem? Então, mas a gente vê que esse é o lema do governo, né? O governo atual não está aí para corrigir nenhum tipo de injustiça, porque, como já disse, né, o excrementíssimo em entrevistas, ele nunca escravizou ninguém, então não tem dívida histórica, né? Então, assim, esse discurso ele se complementa com várias ações aí que esse governo tem tido, entendeu? Longe de mim querer falar mal desse governo excelente. Que isso. Aquela piscadinha aqui, né? Mas, assim, esse desmonte não é de hoje e ele não é por acaso, né? A precarização para depois você privatizar, ela é um jogo econômico. Estão cagando para a população, né? Só para a gente lembrar, né, que essa precarização, que de fato não é de hoje, ela se avoluma nos últimos 3 anos, quando a gente tem a reforma do ensino médio. Até então, o ministro da Educação era o Mendonça Filho, hoje candidato a prefeito por Recife, Mendonça Filho historicamente ligado a universidades particulares. Então, esse é um ponto. Sim. Ponto 2. Quando você tem no nosso atual ministro da Economia, que diz que $4 a 4,20 é bom e que se o dólar passar de 5 ele está fazendo besteira, quando você tem a sua irmã vinculada à gestão de universidades privadas. Quando você tem, por exemplo, né, fala daquele que não pode ser nomeado, né, que ocupa o cargo de executivo, que diz que não existe pobreza no Brasil e que quem gosta de pobre é um partido que tem que ser metralhado. Né? Quando você vê um membro do Legislativo, que inclusive é aqui de Maringá, né? Desculpa, gente, a gente exporta umas coisas erradas de Maringá, né? Essa pessoa é uma delas, que diz que a nossa Constituição tem muito direito e que a gente precisa rever a nossa Constituição, e é um sujeito vinculado historicamente a grupos de planos de saúde, inclusive citado em listas de Caixa 2, de suborno, que ocupou cargos como ministro da Saúde. Dá para a gente compreender cada vez mais como que a situação em que a gente está passando não é um acaso. Sim. Não é um acaso. Tá? E o ponto importante é que das coisas mais tranquilas, das coisas mais possíveis de serem modificadas, a educação é o maior ato revolucionário, das coisas possíveis Sim. e pacíficas de serem tentadas. Tá? Há outras formas, né, não pacíficas, mas a educação é a única forma pacífica da gente ter algum tipo de transformação social. Eu não posso enxergar a educação simplesmente como colocar pessoas no mercado. Porque é isso que vai acontecer a partir do ano que vem, quando a gente colocar em prática a nova BNCC, a Base Nacional Curricular. A Base Nacional Curricular, até então, antes de 2016, antes do golpe, pode usar o termo golpe, né? Deve? Tem alguém que Obrigado. É contra isso ainda? Pleno 2020, gente? Depois do Temer ter assumido, né, ter admitido no Roda Viva. Temer falou, conversa né? com ele. Então, se o Temer falou, né, beleza. Aliás, Saudades, Temer. Saudades Temer, bem lembrado. Saudades Temer. Caramba, nunca pensei que exista na minha vida, cara, que meus alunos não vejam isso. Mas, até o golpe, a BNCC tinha como uma das suas principais pautas reflexão. Os verbos eram refletir, criar, questionar. Esses eram os verbos que estavam na pauta da BNCC. Aconteceu o golpe, veio a reforma, a gente teve uma mudança da BNCC. E aí o verbo foi modificado para gerir, administrar. Então, mas é a falácia liberal na educação, né? Você vê essa onda de coach, de empreendedor, seja seu próprio empreendedor, seja dono da sua vida, não tenha patrão. Você pega algumas coisas que deveriam ter sido resolvidas, aí dentro de uma legislação trabalhista, né, relação funcionário e patrão, enfim, você inverte
né, a questão. Em vez de você melhorar condições de trabalho, você fala, não, abaixa o patrão, seja seu próprio empreendedor, seja dono de si mesmo, e precariza ainda mais o trabalhador, né? O que é uma coisa muito curiosa disso tudo que você desperta, é que quando eu falo abaixo o patrão, eu me lembro do PSTU, contra burguês, vote 16. Né? Por onde anda esse... Nossa, Partido do Trabalhador, como que é? PSTU, Partido Socialista Trabalhador Unificado. Socialista Trabalhador Unificado, PSTU. Eu acho que é isso. Se alguém do PSTU estiver ouvindo e não quiser nos corrigir, está permitido. Deus abençoe. Vem aí. Mas uma questão... Ou não tem Deus também, PSTU, tá tudo bem. Essas questões que você provoca, né, falando desse elemento, é muito engraçado como tem uma teoria que eu gosto muito do Demerval Saviani, professor da Unicamp, chama Teoria da Curvatura da Vara. A vara, ela toma para os dois lados, e você, por exemplo, acha que o lado A é um lado muito radical, você odeia esse lado, então você vai para o lado B. Você quer ficar o mais longe possível do A, mas essa vara, ela torta, ao fazer essa curva de tão extrema que ela acaba tocando naquilo que ela não queria ser. Mas aí vem até a teoria da ferradura também, né? Sim, exatamente. Cada um numa ponta, eles estão mais próximos do que se supõe, né? Exatamente. E essa teoria de Saviani e da ferradura implica isso, quando você fala assim, abaixo o patrão, o Estado está roubando de mim. Essas falas, historicamente, são do campo da esquerda. Sim. Essas falas, historicamente, são do campo da esquerda. O Estado é burguês. O Estado é entreguista. São essas falas. Brizola, que Deus o tenha. Brizola dizia isso pra caramba. Brizolinha no meu coração. Brizolinha, o Ciro Gomes precisa voltar a ler um pouquinho Brizola, né? Eu acho que deve fazer. Esses dias ele estava vendo um vídeo do Brizola, ele postou uma foto, o computador tinha o Brizola lá. Falei, tomara que esteja lá revendo, né? As falas, o discurso. Olha o exercício ali, tá ligado? Tipo, que entra o espírito de Brizola em você. Mas essas falas, elas são historicamente, por exemplo, o campo de conspiração, que é o campo agora que tem sido bastante abastecido, né? Olha, mortos voltaram lá por Biden, que não sei o quê, a vacina. O campo da conspiração, historicamente, sempre também foi visto como uma estratégia do campo da esquerda, para derrubar uma questão de uma ordem hegemônica, burguesa e tudo mais. E hoje tem sido muito apropriado por uma extrema-direita tacanha. Né? Não, então, e é muito louco isso, porque, assim, é óbvio que existe, por exemplo, é óbvio que existe uma indústria farmacêutica que tem seus próprios interesses e o interesse está longe da saúde. Sim. Aí vem uma galera contra a vacina e eu tô brigando com a galera que é contra a vacina, anti-vac, mas ao mesmo tempo eu tô lá no meu conflito, que eu sei que a indústria farmacêutica também, né? E aí você fica num paradoxo, né? Tipo, e aí? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Feyerabend. Uma galera odeia ele. Mas eu gosto muito dele, porque eu achei ele engraçado. O Feyerabend escreve um chamado Contra o Método. Ele foi de tudo nessa vida. Ele foi fascista, foi conservador, conservador não sei, mas foi fascista, foi socialista, depois ele virou anarquista e escreve um livro do Contra o Método, que é o anarquismo científico, onde ele diz exatamente isso, né? Que, em outras palavras, quem é que fiscaliza o fiscal? Né? Tipo assim, a gente tá lá assistindo o jornal, né? Assistia até então, né? Tá lá assistindo, aí de repente aparece lá o William Bonner. Cientista da casa do Jiraiya descobre a cura para a cãibra na cara. Aí você fala, olha só, você acredita cegamente. Né? Puxa vida. Então a gente está muito atrelado, sim, à voz do cientista. Só que, por outro lado, essa fala do cientista, que é uma fala muito técnica, é uma fala muito para dentro, é uma fala para os seus pares. Sim. Ela, por certa maneira, também, ela colaborou com um certo afastamento. Com certeza. Que fez, né? Que é a pergunta que o Feyerabend fala: a ciência precisa ter pessoas, a ciência precisa ser horizontalizada, as pessoas possuírem a ciência. Só que isso vai na contramão desse negacionismo também, porque o Feyerabend fala o seguinte: tudo é ciência. Tudo é ciência. Então, inclusive, ele faz até uma ironia lá com o Karl Popper. Ele falou assim, o religioso é ciência. A mística lá da bruxa lá do Renascença é ciência. Tudo é ciência. Então, embora ele tenha essa fala, não há nisso um negacionismo. Não há nisso o seguinte de querer acabar, por exemplo, com uma valorização de uma busca pela ciência, mas sim, cada vez mais por uma horizontalização da ciência. O que a galera faz hoje
Na verdade, não é só anti-ciência, é anti-intelectualidade. Ah, sim. Né? E uma coisa que é bizarra, porque assim, Tainan, você fala assim, olha, Thiago, vamos discutir sobre taxa Selic? Bora, vamos lá. A gente vai tentar dialogar dentro de um campo de uma aprendizagem. Agora, se eu vou para o campo da anti-intelectualidade e você é uma pessoa que valoriza a intelectualidade, como você não está acostumada com isso, você não vai conseguir dialogar. Sim. Porque fica um nível muito baixo, de modo que você... parece que você perdeu, né? Exato. É tipo exato. Caio Coppola na CNN. Exato. Na verdade, Caio Coppola, CNN entendo, porque CNN é mais do mesmo. Né? Sim. A CNN é uma jovem pan perfumada. Sim. A CNN mas o papel que se presta, porque sim. não dá para discutir. Não há discussão. Sim. É bizarro isso, porque um ponto que acontece muito nessas questões de fake news. Eu falo uma coisa para você que é mentira e eu digo que você faz isso. E aí você gasta mais tempo ao se explicar do que ao me responder. Moral da história, eu ganhei. Sim. Então, mas isso é uma tática, né? Quando eu visitei algumas falas aí fiz isso comigo mesmo, mas enfim, né? Visitei algumas falas do Olavo de Carvalho, né? Que tem ali as táticas de guerrilha, né? Principalmente no âmbito digital, nessa coisa de legitimar seu discurso, enfim. E é isso, né? Você evita o confronto falando uma coisa muito absurda que não abre margem para debate. E o outro ponto é você soterrar seu adversário de processos. Você soterra, porque ele pede tempo, pede dinheiro, enfim. Uma coisa bizarra que você fala quando você cita o Olavo de Carvalho, eu também, olha, ai meu Deus. Seus alunos vão o quê? Vão chorar lágrimas de sangue com as suas falas, mas tá tudo bem. Todo santo dia eu vejo alguma coisa que o Olavo de Carvalho faz, posta, porque eu preciso também saber o que essas pessoas escrevem, né? O algoritmo deixa a gente só seguir o que a gente quer. Eu, pessoalmente, busco mais conteúdos fora da minha bolha, de pessoas que me incomodam, que me confrontam, do que pessoas que eu já concordo. É óbvio que, né, no quentinho, no calor, quando eu preciso do quentinho, do acolhimento, eu vou consumir conteúdos que eu acho, pelo menos, enfim, acho confiáveis para mim, para minha ótica, né? Para outra pessoa que está do lado oposto, não acha aquilo confiável nem fudendo. Mas eu estou sempre buscando, tentando fazer esse exercício que você perde um pouquinho de sanidade e de saúde mental, sim. Né? Mas nos dias que eu estou me sentindo ali forte, né? Eu vou lá e consumo conteúdos que eu faço isso. Que eu penso, é um exercício. Eu faço isso porque eu sempre comento com os alunos, falo assim, ó, primeiro, vocês têm que saber o que o outro diz para que você tenha argumentos. Sim. Segundo, você precisa ser confiante nos seus argumentos. Então, às vezes, o que o outro vai dizer é uma verdade na sua cara. Então, eu vou lá para ver. E aí, o Olavo, ele tem duas questões assim que é batata. Batata. Primeiro, aquela questão do distanciamento. Um cara no escritório dele, lá na Virgínia, como se fosse, sabe, o mago. Né? O mago que fala. Na torre, né? Exato. Né? É Moisés recebendo a tábua dos 10 mandamentos. É o Olavo, que Moisés me perdoe, inclusive. Isso me lembra um filme dos anos 80 que eu tinha muito medo, chamado Fortaleza. Não sei se você lembra desse filme. Lembro que o cara era preso, engolia um bagulhinho, e se ele pensava assim, vou sair, o negocinho começava a perfurar a barriga dele, todo mundo tinha controle. É isso, isso é um ponto. Ponto 2. O Olavo de Carvalho, ele fala, além das questões do palavrão e etc., que é o de menos isso aí, mas ele fala como se ele tivesse autoridade no que falar. Então ele fala assim, ninguém lê mais Kant que tal. Ele cita umas pessoas aleatórias lá. É tipo assim, um cara lá, tipo assim, porra, caramba, o cara sabe, não tem leitura. E ninguém vai a fundo para saber se de fato o cara falou aquilo do Kant. É que nem Marx, todo mundo sabe mais do ouvir falar de Marx do que de fato ler um manifesto, por exemplo, né? Exatamente. E aí ele tem isso, porque de um lado ele representa a anti-intelectualidade, porque ele falou palavrão, ele diz, olha, ninguém faz filosofia no Brasil. É onde as pessoas alcançam e as pessoas gostam desse lugar, do ídolo caído, né? Não há filósofo no Brasil, você derruba uma galera.
Exatamente, exatamente. Você nivela numa condição que você se coloca numa condição humana. Sim. O Nietzsche ficaria puto com esse humano demasiadamente humano, mas tudo bem. Então, e essa condição, e ele consegue capitalizar aquelas ideias que eram muito comuns, não, antes ainda de WhatsApp. Eram muito comuns, do tipo, olha, eu lembro da minha infância, por exemplo, tem uma construção religiosa até os meus 30 anos. Eu lembro da minha infância, por exemplo, que uma vez um líder religioso disse, olha, em 98 isso, o Lula disse que se ganhar a eleição vai fechar a igreja. Tipo assim, e eu morava na praia, e o Lula teria dito isso em São Paulo, e a galera da praia acreditou. Então houve um sentimento antipetista. Né? Aí eu lembro também nessa mesma infância, propaganda eleitoral lá, parênteses, eu não sou lulista, tá? Eu sou dilmista, mas tudo bem. Parênteses, né? Aparece lá o Lula lá, e aí no horário eleitoral, aí um missionário fala assim, repreende esse demônio socialista que mata crianças. Então sempre existiu isso em setores da sociedade. E aí vem um Olavo e coloca de uma forma pura, perdão. Eu morava em Bauru em 89, né, quando teve ali Collor e Lula, enfim, né? E eu lembro de gente bater na porta de casa falando, eu morava de aluguel, e aí as pessoas falavam, viu, olha, se o Lula ganhar, ele é comunista, se você tiver 2 carros, vai ter que dar um, se tiver 2 casas, vai ter que dar uma. O discurso era dele, minha família amedrontada ali em algum momento, pagando aluguel, óbvio, né? Mas assim... Enfim, mas eu lembro de pessoas baterem de porta em porta, né? E depois, em outras eleições, via telefone. Agora a gente nem tem mais telefone fixo em casa, mas antigamente eu lembro de correntes via carta, que você recebia uma carta de não sei da onde, de algum lugar, e tinha uma coisa que você tinha que passar ali para a tua comunidade, para a tua família, né? Informações que você tinha que passar adiante, e depois, com o tempo, no telefone. Então, essa história de fake news não é um fenômeno da internet, né? Não. E esse fantasma comunista que assola o Brasil também não é alguma coisa que nasceu em 80, 81 com o PT, né? Isso... Sim, e o que é engraçado é o cara que ganha, sei lá, 5 conto, 6 conto, ou o cara... Eu sempre comento, tem uma coisa que eu vou... Poucas coisas eu falo, eu ultrapasso da apostila em sala de aula, porque a eterna vigilância, né? Sócrates hoje estaria ferrado numa escola sem partido, né? Eu sempre digo para os alunos que o cidadão de bem ateniense, o escola sem partido matou Sócrates. Mas eu sempre comento para os alunos, né? E eu sempre uso esse elemento, né? Você ou seu pai guarda grana para comprar carro novo, adivinha, você é pobre. Você ou seu pai guarda grana ou compra passagem de madrugada, adivinha, você é pobre. Mas tem se você perder o teu emprego, não tiver receita nenhuma e não conseguir manter o seu padrão de vida igual durante X meses, ou X anos, você é pobre. Exato. Cara, a galera de classe média que tem a sua renda mensal, que é uma renda legal, de 6 a... Vou falar um valor aqui, de 6 a 10 mil, por exemplo, que é uma renda legal, se considera rica, mas não é rica. Ela está muito mais próximo do cara que ganha 1.000 conto do que do cara que ganha no day trade, a nova fé. A terra plana das finanças, né? o não aquecimento global. Não aquecimento global. O cara que ganha day trade lá, tipo, sei lá, de 100 mil mês. Mas ele quer se comportar como se alguém que ganha 5 conto. Ou o cara lá que tem um pequeno negócio, um pequeno comércio, uma padaria, uma loja de construção, igual meu pai. E tem lá ele, dois funcionários, acha que tipo, vai ser estatizado. Não, não é isso. Cara, chegou a ponto da galera no Twitter defender ganhos de banco, defender incentivo para banco, defender dinheiro público para banco. E aí você fala, onde estou, para onde vou, para onde vamos, né? Aquele meio do Travolta, né? Olhando assim. Aqui, né? Tipo, e aí, galera, sério mesmo que vocês estão defendendo o banco? Porque tem a ver com meritocracia, porque tem... Gente, não, banco não tem a ver com meritocracia, vamos combinar, né? O ano passado, estava vendo isso hoje, numa rádio aí da mídia. No ano passado, os 4 principais bancos do Brasil, ganharam cerca de 46 milhões de reais só de transação, 46 bilhões de reais, perdão, só de transação de TED e DOC. Só de transação, dinheiro que deixou de... Dinheiro para ser um trabalhador. Sim, sim. Que poderia abastecer a economia. Então, como é que eu vou defender, né, que
quem ganha em cima da exploração do trabalhador, e eu sou um trabalhador. Posso ganhar, não é o meu caso, né? Deus abençoe. Mas posso ganhar, sei lá, 30 conto. Eu continuo Chama que vem, chama que eu vem. recebo, Deus, eu recebo. Tá Né? aqui, ó, tô pronta. Tô aqui, o teu servo te ouve, né? Eu sou trabalhador. Então, uma coisa que eu tenho, eu e minha companheira, a gente tem. Eu não entro num lugar, por exemplo, pode ser um lugar mais legal, que não tenha, por exemplo, uma pessoa negra sendo servida. Se uma pessoa negra não pode comer ali, eu também não posso comer. Né? Eu não entro num lugar, por exemplo, onde o garçom ele não tem o seu direito de comer com as pessoas. Ele tem que comer, como já aconteceu, e eu nunca mais fui no lugar, o garçom tem que comer no estacionamento. E aí eu saio, ele totalmente constrangido, segurando a marmita, coloca de lado e dá uma boa noite. Eu nunca mais piso num lugar desse. Né? Eu acho que... Essas coisas te incomodam? Você repara nessas coisas? E a partir de quando você começou a reparar? Porque é um olhar que se abre e não se fecha nunca mais, né? Nunca mais. Eu sou uma pessoa angustiada porque, assim, meu pai, da Rádio Pirata, né? Meu pai é um retirante nordestino que estudou até a 4ª série e foi mendigo. Minha mãe é uma retirante nordestina que estudou até a 7ª série e trabalhava em asilo, conheceu esse homem cheio de sarna, começou a cuidar dele, casaram, nasceu essa sarna. Meu pai, na juventude dele, ele participou, por exemplo, de movimentos sociais lá no Nordeste. E, além disso tudo, tem uma questão fundamental, que embora eu não sou religioso nem nada, eu sou construído dentro de uma base evangélica de periferia. E o corpo brasileiro é um corpo evangélico de periferia. Se você pega o IBGE, é uma mulher negra, pobre, periférica. Né? E o Cristo, tão colocado aí sobre o mito, é o Cristo que chega lá na galera que tá vendendo no templo e fica puto. Fica puto pra caralho. Fala assim, mano, na boa. Você acha que isso aqui é o quê? O mesmo texto do Cristo é o texto onde lá no Velho Testamento aos profetas falam assim, mano, vocês estão roubando o dinheiro dos pobres, vocês estão cobrando juros em cima dos pobres, vocês são malditos. Uma galera que condena a injustiça social. Então, eu sempre tive isso um pouco camuflado dentro de uma moral religiosa. Uhum. Meus pais melhoraram um pouco de vida, né? Classe média, né? Não classe média alta, classe média, sempre estudei em escola boa, sempre tive muita condição, melhor roupa e tudo mais. Na adolescência tive uma fase aí meritocrata, tipo, não sei o quê, mas ao mesmo tempo muito crítica. Mas eu sempre me incomodei com injustiça social. Minha mãe levava mendigo para dar banho em casa. Então, minha mãe dava banho em mendigo. Ela mesmo. Não casou com mais nenhum depois, né? Oi? Ela não casou com mais nenhum depois. Não, só com meu pai. Só com meu pai. Estamos juntos ainda, né? Então, assim, brincadeirinha. Eu sempre tive isso. Sempre, sempre, sempre. E aí, cara, quando você... e eu já vou dizer aqui em rádio, né? Eu rompi com amigos de infância, amigos que eu fui padrinho de casamento. Eu rompi, eu simplesmente não falo. Que, por exemplo, se incomodam com pobres. Que não gostam de pobre. Eu tive essas rupturas também. Sabe? Minha vida, não tem como. Então, cara, não tem como... Isso é uma coisa que você não negocia. Eu não negocio isso. Então, por exemplo, se eu vou em um lugar... recentemente abriu aqui um lugar aqui em Maringá sensacional com nome oriental. Não vou dizer o nome. E, cheguei lá, um constrangimento dos trabalhadores, sabe? Conosco. E, ao mesmo tempo, não me sentindo parte daquele mundo, porque era um mundo assim, assim, isso não é para mim. Porque não é para todo mundo. Sim. E aqui, algumas pessoas olham o socialistazinho de iPhone, isso aqui não é um papo de socialismo, né? Porque a própria democracia liberal, ela é uma democracia liberal que, nas suas limitações, fala de direitos individuais. Sim. Tá? Os sufragistas lá, a democracia liberal, então não é um papo de socialistazinho ou não. Primeiro que isso é um papo que vem de uma construção premiada de frequentar igrejas de periferia, igreja de favela, né? Com vale, com mangue, né? Mesmo morando em apartamento perto da praia, eu e os meus pais, a gente frequentava igreja de periferia, né? Então vem por isso. Então, como é que eu olho tudo isso e falo assim, pera lá, a minha condição de privilégio vem às custas de situações de desigualdade. O problema não é eu ter condições de comprar o meu iPhone como eu comprei ou de fazer a minha viagem para fora. O problema é eu não reconhecer isso. Sim.
E o problema não é ter as coisas, o problema é que outras pessoas também não possam ter. E o seu ter custe outras vidas. Né? Porque é disso que se trata. Exato. Né? Exato. Não é, para que mais milionários no mundo? Tem essa discussão, né, ultimamente, para que mais milionários? Gente, que bom que se tivesse mais milionários e mais pessoas com acesso, que isso fosse melhor distribuído. Que, Exatamente. Né? Pleno 2020 tem fome ainda, cara. O homem já foi na Lua e tem gente sem comer. Sim, e o que é bizarro pensar em tudo isso... Não é que dá para comparar uma coisa com a outra, né? Assim, tô fazendo uma comparação. Eu acho que dá. Mas... Acho que dá. Sabe por quê? Porque a gente fez um grande feito. E a gente continua fazendo grandes merdas. Isso é um exemplo de grande merda. As coisas básicas da Terra, a gente está preocupado com vida em outro planeta, e as coisas básicas da Terra a gente não resolveu. Exato. E é bizarro isso, sabe por quê? Porque quando a gente fala de situações como ajuda, alguns indivíduos utilizam isso unicamente por algumas questões pontuais, do tipo uma ação no Natal. Nada contra, aliás, façam. Ajudem. Façam isso. Dê um significado a isso. Mas o problema é ganhar em cima disso. Tem um cara que eu gosto muito, que é um existencialista cristão do século XIX, chamado Søren Kierkegaard. E o Kierkegaard, ele coloca a angústia como uma condição humana. Sim. Embora ele tenha uma resposta para isso, e eu entendo ele pela sua construção, ele vai dizer que é Deus e tudo mais, ele fala coisas anteriores a isso. Ele fala que, por exemplo, uma das angústias que a gente tem, ela se manifesta após questões estéticas, que ele chama de estágio estético, ou estádio estético. E o estético aqui não é só unicamente a questão da beleza, do silicone, do six-pack, sei lá, do barriga negativa. Não. A estética aí é a necessidade da aprovação dos outros. Do tipo, eu vou fazer uma caridade porque eu quero me sentir bem, eu quero que as pessoas me vejam fazendo isso. Em uma última instância faz bem para o próprio ego, né? Você ajudar o outro te coloca numa situação, inclusive, de superioridade. Posso estar errado, mas tem uma fala no Corão, que a esmola é uma das obrigações, né? A Zadak, que fala o seguinte: a esmola fere mais quem recebe do que quem dá. Porque é uma relação de violência. Sim. Tá? É uma relação muito violenta, extremamente violenta. Inconscientemente, é violenta. Tá? O indivíduo, por qualquer situação que seja, para pinga ou para comida, se despojar de todo aparato de pseudo-normalidade e pedir alguma coisa, é uma condição de violência. É uma naturalização de uma desnaturalização. Né? Porque a gente aprende a ter contato social, convenções sociais, depois a gente rompe com isso e a gente vai pedir. Tá? Então, me incomoda, por exemplo, a gente só enxergar pobre ou mendigo como elemento mercadológico. Do tipo, ajudar, ou do tipo, por exemplo, já aconteceu situações com alunos meus, né, da gente fazer sopão, e um aluno falou assim: nossa, professor, hoje eu não encontrei ninguém para dar sopão, eu queria tanto dar um sopão para alguém. Eu falei: filha da puta. Ainda bem, né? Não, ainda bem que não encontrou. Sim. Né? Ainda bem, porque, tipo, mano, você quer ter o prazer de ver alguém ali passando fome para você abastecê-lo. Sim. Sendo que, na verdade, você não tem constrangimento, porque o constrangimento ele se manifesta no cotidiano, o constrangimento se manifesta no dia a dia, o constrangimento é um cheiro todo dia em você. Você não quer fazer caridade. Você quer diminuir a sua culpa. Sim, com certeza. É uma forma de você se validar, né? Não é, eu agradeço ao universo. Não, eu estou me validando aqui, ó. Eu posso ter tudo que eu tenho e tá tranquilo, minha consciência está tranquila, porque eu estou dando aqui, ó. Tô fazendo caridade. O homem bateu no meu vidro do carro, eu abri aqui e dei umas moedinhas que eu tinha. Né? E isso sempre vem com uma foto, com um discurso na internet, né? Agora a gente tem também essa ferramenta de validação, né, das nossas caridades. E eu sempre me pergunto aí para o cristão que pratica caridade, né, nesse sentido, cadê o rolê da Bíblia lá que está falando de justiça social? Essa parte vocês esquecem
E aqui, né, a vaidade só deixa que você exerça essa partezinha aqui, essa página. Não sei se está numa página. Eu não sei. Tainá, você foi religiosa? Não sei. Então, Deus me livre aquelas, né? Deus me libertou da igreja. Fala isso pra galera. Deus me livre, que Deus me proteja. Mas eu faço isso porque tem uma parte, no livro de Atos, que é o primeiro, é o livro escrito depois lá dos evangelhos, tá? Onde o Cristo, ele vai para o céu, ele aparece para os discípulos, etc. Tem uma parte, eu não lembro qual é o capítulo, mas bem no começo dos capítulos, que diz o seguinte, que os cristãos, eles pegavam tudo que tinham, as casas deles, e vendiam, e repartiam entre eles. Ou seja, o Marx não foi original. Gente. Porque, olha só, porque o que está dizendo é o seguinte... O Boulos é mais cristão, então. O Boulos está sendo mais cristão do que qualquer outro cristão aí. O Boulos é mais cristão que o Minto. Né? Porque, olha que bizarro, o texto diz, tudo que tinham, vendiam entre si, repartiam entre si, nada faltava para ninguém. Então, olha que elemento, olha que denúncia de injustiça social, né? Olha que chamado aí à empatia. Mas o que acontece? O cristão grifa umas partes ali que ele acha mais da hora e não lê o resto? Ele grifa a parte da moral, que ele adora, mesmo fazendo umas coisas cabulosas por trás. Daqui a pouco vão acusar a gente de cristofobia. Pois é, na moda agora. E ele também grifa aquela parte do tipo, vai ter com a formiga igual preguiçoso, do tipo assim, vai trabalhar, você tem que trabalhar para ter as coisas, porque esse é o seu chamado. Né? Mas dentro desse campo, inclusive, tem uma galera muito boa. Dentro desse campo tem uma galera que faz umas coisas muito legais. É que eu só acho que não combina fazer arminha dentro da igreja, por exemplo. Acho que não orna, como dizem aqui no interior, não orna, gente. Também acho que não, acho que o design aí não dá fit, não. Sim. Então, é contraditório isso. Eu embora eu não tenha nenhuma religião hoje, embora eu tenha uma crença bizarra, que nem eu sei dizer o que é isso. Mas eu tenho contigo, muito... É bizarro, assim, é uma coisa que está em construção. E assim, pra ser bem sério, se está em construção ou não, eu não quero saber o que está. Não é uma questão na minha vida. Eu estou livre. Eu me considero livre nessa questão. Mas eu dialogo muito com a galera do campo religioso, porque foram 30 anos dentro desse segmento, pondo liderança, pondo cargos, recebendo convite para ir para Chicago, participar de evento com 30 mil pessoas, enfim. E tem um cara de São Paulo que eu gosto bastante, que é o Carlos Bezerra. É um deputado, foi deputado pelo PSDB, embora eu tenha as minhas ponderações. Sim. E uma vez eu trouxe ele para Maringá, porque ele é um cara muito engajado com questões sociais. Ele foi o cara que engajou o combate àquela lista do Temer que suavizava as leis de trabalho análogo à escravidão. Sim. Então, ele e o Léo Sakamoto, né, da UOL, foram firmes. Então, tanto que ele é incrível, um cara foda, tá no partido errado, um cara foda. Brincadeira, Carlos, você é firmezão, né? E aí ele falou uma frase, ele falou assim, olha, ele é cristão, hein? Olha, você que vai votar no Minto, naquele que a gente não vai dizer o nome, por ele ser cristão, por acaso tem alguma coisa na fala dele que se identifica com Cristo? Cristo falaria o que ele disse? E ele fez essa pergunta numa palestra para cristãos, bem cristãos. E houve um silêncio. Porque eu acho difícil o Cristo falar, eu não te estupro porque você não merece. Eu acho difícil o Cristo falar, eu tinha tal apartamento para comer gente. Eu acho difícil o Cristo falar e saudar um torturador que colocava ratos em vagina de mulheres. Eu acho muito difícil o Cristo tá lá na Samaria e fala assim, bora metralhar a galera da Judéia. Eu acho difícil. Eu acho difícil o Cristo falar assim, olha, as minorias, você, mulher apedrejada aí, porque teve vários maridos, tem que se curvar a maioria. Eu acho muito difícil.
Então, é meio contraditório, porque, na verdade, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um instrumento político. Sim, sim. Há muito tempo, né? Há muitos e muitos séculos. A partir do momento em que o cristianismo sai do povo e vai para o Estado, dentro da Constituição do Império Romano, ele passa a ser instrumento político. Então, quando você pergunta, cadê a galera que lê? Eu estou dizendo exatamente que da galera, mais para a galera de igreja pseudo massa, tá ligado? Aquela, venha pra tá tatuado, não tem problema não, tem piercing, não tem problema não. Bola de neve da vida. 18 vezes, tem problema não, mas aqui, ó, tem que fazer isso, aquilo. Eu acho, é pra essa galera que eu tô dizendo. Exatamente pra essa galera. Não é pra galera do espaço que eu frequentava, que era uma galera, tipo, com total consciência de classe, tá ligado? Sim. O cara que ocupava lá o papel de, sei lá, pastoreio, e de fato foi uma galera, né, assim, da casa dos milhões, malas cheias da vida, é o cara que, tipo assim, das 8 às 18 ele trabalhava como motorista de busão. Então, não é para essa galera que eu tô dizendo. Eu tô dizendo pra galera que é de classe média alta ou classe média média e prega o amor legalize, good vibes e tudo mais. E esquece dessas paradas aí. Gente, é uma aula, é uma conversa. Faltou só tomar uma cervejinha aqui, gente, para essa conversa de hoje. Cara, tipo, a gente fica aqui. É a primeira de muitas, você tá ligado, né? Beleza, pode chamar. Vamos discutir. Tá ligado que eu cobro. Você sabe, eu sou um cara. Ainda bem. Eu sou sagitariano, ascendente leão, adoro um palco. Então, a próxima vez eu vou divulgar. Aliás, quando eu sair... Agora, divulga tudo que você quiser. Vai. É verdade, para todo mundo, para todos os alunos. Mas, ó, eu adoro, cara. Adoro conversar, pode chamar, a gente fala de muita Puta, coisa. E a gente fica, né? A gente fica. Se deixar, a gente fica. Porque, para mim, é um aprendizado. Aqui 9h30. A gente começou faz um certo tempo já. Ixi. Faz mais de uma hora. Faz. Isso que a galera tá ouvindo agora, fora o nosso off aqui, que a gente ficou no tricô, falando mal de uma galera, falando mal do Pedro, Bravo, falando mal do João, Maradona. O Maradona é um safado. Um memeiro. Na verdade, o Maradona é o único Maradona possível. Brincadeira, eu adoro o outro Maradona, que ele não morra agora. Jesus, não deixe ele com sequela, por favor. Peraí, qual dos dois Maradona? Só para entender qual que você não quer que morra, só para a gente combinar. Na verdade, nenhum dos dois eu quero que morra, mas o que tá... bom, só para a gente combinar, que eu já vou parar de seguir, que eu não gosto de ter gente que morreu nas minhas redes. João Maradona fica vivo. Mas também. O outro tá quase vendo Jesus. Tá quase. Então, tomara que ele viva bastante tempo com um cara massa. Cara massa. É isso aí. Divulga suas coisas. Divulga. É verdade. Então, gente, ó, eu sou um péssimo divulgador. Eu preciso aprender com essas coisas. Siga lá no Instagram, o Manasbiro. Tá linkado aqui. Para você que está nos ouvindo pela Rádio Difusora, vai lá no YouTube, o Manasbiro vai estar aqui, ó. Para você que está vendo, não preciso falar que está aqui embaixo da cara dele, tem aqui o arroba dele, né? Em algum lugar vai aparecer aqui. Em algum lugar vai aparecer. No Instagram não tem muita coisa, assim. No Instagram eu sou mais no meu profissional, né? Porque no meu pessoal eu falo mal de todo mundo, mas no meu profissional fica lá, sempre passo alguma coisa para vocês, dica de estudo, de Enem, de vestibular, da vida, meus gatos, Simbi Romeu. E é isso. Ó, muito legal, viu, tá? Um prazerzaço participar com você. A gente vai fazer uma chamada um papo só para falar de bandas de hardcore e tudo mais. Que faltou. Maravilha! Nossa, o meu sonho, Difusora, me contrata para apresentar um programa de hardcore, cena hardcore, anos 80, anos 90, comecinho de 2000, porque depois fica tudo muito ruim. Mas, assim, por favor, quero muito. Faz uma playlist aí, então, eu toco. Quem sabe? Você quer fazer um programa? Você apresenta um francamente especial Hardcore 80-90? Facilmente! Nossa! Tá convidado aí, ó. Uma playlist aí de 1 hora apresentado por você, falando das bandas. Eu vou falar no final, eu me dispo. Mas já tá combinado, ó. Pronto, espaço no Francamente para você ter seu programa de hardcore. Beleza, maravilha. Ó, super quero. Só marcar. Quiser quiser fazer, muita empolgação. Quiser fazer o especial de Natal hardcore, nossa, tem uma
Tem uma do Real Big Fish de Natal, maravilha. Tem uma de que é Nossa, Real Big Fish eu toquei muito na rádio já na época do Rock. Sério? Nossa, adoro o Real Big Fish. Eu não sou muito chegado no ska, mas Real Big Fish, Less Than Jake, meu Deus do ska céu. Eu gosto do Voodoo Glue Skulls, que é um ska bem podrão, assim, bem podreira. Voodoo Glue Skulls é muito bom. Esse eu não conheço. Tem uma galera de Curitiba muito boa. Escadura. O Mullet Mafia, não. Mullet Mafia é surf music. Não, cara, Escalabria. Mano, eu não lembro. É uma galera muito boa. Gente, não lembro o nome Não lembro. Mas depois me passa, mas fica um convite aí para você fazer uma programação especial. Facilmente, só gritaria, tupá, 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 3 notas e já era. É isso aí. A vida, vamos simplificar, né? A vida é isso, 3 notinhas, a gente já resolve um monte de coisa. Tá, obrigado pelo convite mais uma vez. Galera, obrigado demais por vocês. Espero que tenham tido paciência para me ouvir. Espero que não me xingaram tanto, né? Deus abençoa. Beijo. Beijão, Tatá. Tchau, tchau. Tchau. Francamente, com Tainan Franco.